Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula então. Vamos concluir a nossa tela. Então, na última aula a gente fez aqui o botão rádio, né? E a gente ficou para, nossa, como que a gente faz para que o rádio aqui ele funcione adequadamente? Deixa eu executar novamente aqui a aplicação. Vamos ver aqui como está o comportamento atual dele, né? Então, já instalou. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou clicar no necessidades calóricas. Então, o que acontece? Olha, se a gente clicar, ele não está tendo o comportamento adequado. O correto seria que, ao clicar em feminino, masculino seja desmarcado. Ao clicar em masculino, feminino seja desmarcado. Isso não está acontecendo. E a forma de resolver isso é bem complicado. O que a gente precisa fazer? Não temos dois rádio buttons? A gente precisa identificar eles, tá? Então, vou pegar aqui o primeiro rádio button e vou dar um ID para ele. Então, vou chamar aqui, por exemplo, de rádio feminino. Vamos aumentar aqui. E esse daqui a gente vai chamar de, colocar um ID para ele também de rádio masculino. Vamos salvar, vamos executar a aplicação e vamos ver o resultado agora. Vamos lá, deixa ele instalar novamente. Prontinho, vamos ver se está funcionando. Necessidades calóricas, então, masculino, feminino. Agora sim, o comportamento está adequado, tá bom? Então, o rádio, pessoal, a gente precisa que cada um dos rádios, né, esteja identificado. Senão, o Android ele não consegue fazer o funcionamento dele corretamente, tá bom? Legal, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa terminar, né? Então, a gente precisa ter as outras caixinhas aqui, os edit texts, mais os text views, né? Só que com esse formato diferente aqui. Então, o que eu vou fazer? Esses três carinhas, a gente vai colocar eles também dentro de um linear layout, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, logo após o linear layout, né? Esse linear layout aqui, ele é o linear layout total, né? Olha, ele é o que está colocando todos os nossos componentes. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a desenhar essa tela aqui, tá bom? Então a gente vai desenhar, vamos fazer um linear layout, onde a gente vai colocar essas três views aqui, esses três componentes do Android. Então, aqui a gente tem o Radio Group, né? Vamos melhorar esse espaçamento. Aí temos esse linear layout, que é o linear layout que está abraçando aqui o Radio Group. Então, logo depois dele a gente vai colocar o próximo, né? Então, vamos colocar aqui um linear layout com largura match parent. A altura, por enquanto, eu vou colocar 300 dp, tá bom? Depois a gente modifica isso daqui. Vamos fechar. Vou colocar uma cor de fundo, só para a gente poder enxergar onde ele está, tá bom? Para a gente poder verificar onde ele está. Depois a gente tira. Vou colocar um background aqui. Vou colocar do Android. Vou colocar aqui um blue light, só para a gente poder ver onde ele está. O blue light ficou ruim, né? Vamos colocar aqui um green. Isso, o green. Só para a gente poder ver onde está, depois a gente arruma, tá bom? Legal, agora o que a gente vai fazer? Dentro desse linear layout, a gente vai colocar um text view e um edit text. Só que a gente precisa que um fique do lado do outro, né? Então, para a gente poder colocar os componentes assim lado a lado, a gente precisa de um gerenciador de layout. Então, o que a gente vai fazer? Esse linear layout, a gente vai dizer que a orientação dele é vertical, né? Uma coisa vai ficar embaixo da outra, porque a gente quer colocar um embaixo do outro. Só que nessa linha desse linear layout, eu preciso que as coisas fiquem lado a lado. Então, a orientação aqui, na verdade, é horizontal. Só que a gente, então, não vai poder fazer isso agora por causa do vertical aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais um linear layout aqui, olha. Vou dizer que é match parent. A altura, vou colocar que é wrap content por enquanto. Vou fechar ele aqui. E a gente vai colocar então aqui, olha, um text view. Eu vou colocar, por enquanto, que é match parent, né? Vou colocar a altura wrap content. Vou fechar ele aqui. E vou colocar um text para ele, tá? Esse text aqui vai ser idade, tá? Vou colocar assim, ó, idade 2 pontos. Então, olha onde ele está aparecendo ali, né? Legal. O que a gente vai fazer
Agora, a gente vai colocar também um edit text, né? Então, vamos colocar aqui um edit text. A gente vai dizer que esse edit text ele tem largura match parent, wrap content, e eu vou colocar um hint para ele, tá bom? Depois a gente remove, mas por enquanto vou colocar um hint, que eu vou colocar aqui, né, sua idade, tá bom? Então, olha só o que aconteceu aqui, olha, ficou bagunçado, né? Então, vou mexer aqui no Linear Layout, ó, que ele já está reclamando para a gente, né? Então, vou pegar aqui e vou colocar que a orientação desse carinha aqui vai ser horizontal, tá bom? Beleza. Então, o que a gente precisa? Que o text view fique do lado esquerdo e o edit text fique do lado direito. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar aquele esquema de peso, tá bom? Então, eu vou dizer, por exemplo, ó, que o text view, eu não sei qual é a largura dele. Então, vou colocar que ele tem 0 dp, tá bom? Quando a gente define que ele tem 0 dp, obrigatoriamente eu tenho que definir o peso, tá? Então, vou definir aqui, olha, o peso como 1, tá bom? Legal. Vou repetir a mesma coisa aqui com o edit text. Então, vou dizer que ele tem 0 dp e vamos definir o peso dele aqui como sendo 1. Então, beleza, olha lá, o que aconteceu? A gente colocou o edit text e o text view lado a lado, né, em orientação horizontal dentro desse linear layout aqui. E como eu queria que eles ocupassem o mesmo espaço, né, imaginem aqui, né, tem uma linha imaginária e é como se a gente estivesse dividindo essa linha em duas colunas, por conta aqui do horizontal. Por que duas colunas? Porque se eu pegar o peso 1 mais 1 aqui, são 2. Então, estou dizendo que eles vão ocupar duas colunas. Esse cara vai ficar na primeira coluna e esse cara vai ficar na segunda coluna. Bom, se eu colocar 2 aqui, então eu vou ter 3 colunas. E eu estou dizendo aqui também com o peso que tem 3 colunas, só que o text view ele vai ocupar 2 colunas. Então, ele acaba ocupando aqui, olha, o espaço equivalente a 2 colunas, tá bom? Se você quiser que eles fiquem meio a meio, aí a gente utiliza o peso igual. Pessoal, você pode colocar 20 aqui, né? E pode colocar 20 aqui, tá bom? Olha, então, se os números forem iguais, ele vai ocupar meio a meio, tá bom? Aqui nesse caso são 40 colunas, né? E eles estão, cada um deles ocupando 20, ou seja, a metade, tá? Se eu colocar 10, por exemplo, aqui, olha o que acontece. Esse cara ele está usando das 40 colunas, né? Ele está usando 30, né? E esse cara aqui ele está usando 10. E aí completa as 40 colunas que a gente precisa, tá bom? Mas o normal aqui, pessoal, é a gente trabalhar com números baixos, né? Então a gente vai colocar 1 para 1 aqui, tá bom? Então tá feito aí. Deixa eu salvar para a gente não perder o que a gente já fez. Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui, né? A gente precisa definir essa formatação aqui, né? Esse visual aqui. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. O que a gente precisa? Aqui, olhando para a idade. Imagina o seguinte aqui, olha, são 2 componentes, né, que são retangulares, só que a gente precisa que o canto esquerdo desse cara aqui, por exemplo, olha, o lado esquerdo ele tenha o rádio, né, o raio, né, o radius aqui, superior e inferior do lado esquerdo arredondado, do lado direito não. E no caso aqui do edit text é o contrário, a gente quer que os cantos arredondados fiquem do lado direito e do lado esquerdo não. Então essa aqui é uma jogada que a gente faz, né, para conseguir algum efeito diferente. A gente combina as formas, né, e faz com que a gente tenha uma forma diferente aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar um background, não é isso? A gente precisa de um background aqui. Só que a gente ainda não tem aquele arquivo, né, XML que define esse formato. Então, a gente vai criar um. Né? Eu vou chamar aqui, olha, vou aqui no Drawable, New, vou criar aqui um novo Drawable Resource File. Vou chamar esse arquivo de background, vou chamar de left white, tá bom? Então é o background da esquerda, branco. Vou dar um OK e a gente vai fazer o desenho dele aqui. Então, basicamente, o que esse cara vai ter, né? Então, não vou ter aqui o selector, já vou ter direito aqui um shape, né?
Esse shape, a gente quer que ele tenha a forma retangular, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui que é um retângulo. Nem precisa nesse caso, tá? Mas a gente vai colocar aqui. E a gente vai dizer aqui, olha, que ele vai ter uma cor. Vou colocar a cor branca, tá? Que é a cor dele, né? Beleza. E vou definir os cantos, né? Olha, os corners, né? Vou colocar aqui o radius, vou colocar com 25 dp. E aí a gente precisa mexer aqui, não exatamente aqui o radius, né? Porque se a gente colocar o radius, a gente vai ter nos 4 cantos. A gente não quer o raio, né? Aqui nos 4 cantos. A gente quer só do lado esquerdo. E, por exemplo, eu quero aqui do lado esquerdo superior e do lado esquerdo inferior. Então vai ficar como aqui? A gente vai colocar um top left radius e vou colocar 25 dp. Então olha só, ele mexeu somente no raio do canto esquerdo superior e colocou 25 pontos aqui, ó, 25 dp. Espaço, a gente também vai querer agora no bottom left, né? Também de 25 dp para ficar igual. Então tá aqui, olha. Então cantinho arredondado top left e o cantinho arredondado bottom left, tá bom? Também de 25 dp. Então tá feito. Vou salvar, né? Vamos retornar lá para o nosso layout e vamos definir aqui então o background. A gente vai colocar o background left white, tá bom? Então tá ali, olha, já tá feito aqui, já foi aplicado nele ali, né? Olha, o formato, tá bom? Depois a gente mexe aqui com o posicionamento das coisas. Bom, a gente precisa também aqui para sua idade, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Só que em vez de ser o background left white, vai ser o background right white. Então vou copiar esse carinha. Então vou dar um copy aqui. Vou dar um paste. E a gente vai mudar aqui a palavrinha left para right. G-H-T. Right. Ok. E aqui a gente vai mudar, né? Onde está a palavra left, a gente vai colocar right. E aqui a mesma coisa, right. Pronto, ó, então agora o canto arredondado ficou top right, né, e bottom right, tá bom? Também com 25 dp cada um. E aí a gente vem aqui no nosso Edit Text e a gente vai colocar o background para ele, que vai ser o background right white. Prontinho. Então tá ali, olha, já tá aplicado ali o formato, né? Então já está ficando com a cara da forma como a gente precisa, tá? Agora a gente tem que ajustar, né? Tem algumas coisinhas aí que a gente precisa mexer para deixar certinho, né? Então vamos lá, o que mais que a gente vai precisar mexer aqui? Vamos lá, vamos mexer primeiro aqui com o nosso Text View. O que a gente vai mexer nele aqui? Então a gente tem 0 dp, ele está com a altura do conteúdo, né? Só que essa altura a gente não vai deixar a altura do conteúdo, porque como o Text View e o Edit Text eles têm comportamentos diferentes, então se você deixa Wrap Content ele fica com a altura diferente. Então para a gente deixar igual, eu vou usar aqui 40 dp de altura para o idade, e aqui para o nosso Edit Text também vou usar 40 dp, porque aí a gente força eles terem a mesma altura, tá bom? Que mais que a gente vai precisar mexer aqui no Text View? A gente vai colocar um text style, vou colocar aqui um style, um text style, né? Text style, vou colocar bold para deixar em negrito. O gravity dele, olha, cuidado que é o gravity, tá? A gente quer o alinhamento interno. Eu vou deixar como no início, então vou colocar aqui como start mesmo. O padding left. Padding left vou colocar como 16 dp, para ele ficar um pouquinho mais ali afastado, né, em relação à esquerda. Vou colocar também um padding top. Então, vou colocar um padding top de, deixa eu ver aqui, 10 dp. Acho que foi muito baixo, vou colocar 9 dp, acho que ficou bom, né, ficou mais alinhado no centro. O layout weight já está ok. E o background. Beleza.
Então, tá feito aqui o nosso text view. Agora a gente vai mexer um pouquinho com o nosso edit text, tá bom? O edit text, pessoal, eu já vou colocar um ID aqui para ele, né? Já vou chamar ele aqui de edit text idade. O width dele está 0, a altura está 40. Temos um hint, vou tirar esse hint, tá? A gente não precisa do hint. Então, vamos tirar ele daqui. Legal. O que mais que a gente vai colocar aqui? Vou colocar um text size para ele, tá? Então, vamos colocar aqui um text size. Opa, text size. Opa, tá difícil. Text size. Vou colocar 18 SP. O que mais que a gente vai fazer aqui? Vou colocar um layout gravity. Vou colocar um layout gravity, que eu quero ele lá para o lado, a gente quer ele lá no end, né, lá para o lado direito. Então, vou colocar end aqui, prontinho. Por que, pessoal, que a gente fez isso? Para ele poder alinhar aqui, olha, a altura, né, a altura dos dois elementos. Se eu não fizer isso daqui, né, cadê o edit text? Ó, se eu não colocar aqui o gravity aqui para a direita, o que acontece? Ele acaba ficando desalinhado aqui. Então, é bom você dizer, né? Por exemplo, você quer que o text view ele fique aqui à esquerda, né? Aqui no começo. E o nosso edit text, a gente quer que ele fique aqui à direita, tá bom? Deixa eu ver aqui o layout, aqui é gravity. Opa, aqui é o layout gravity mesmo. Aqui pode ser o layout gravity também. Layout gravity. Isso, na verdade o gravity, né, pessoal, ele é para alinhar o conteúdo dentro do componente. O layout gravity, ele alinha o componente em relação à linha do linear layout aqui, tá bom? Então, cuidado, aqui a gente quer o linear, o layout gravity. Eu quero alinhar o componente, não o conteúdo do text view. Eu quero alinhar o componente inteiro. Então, é layout gravity, tá? Esse layout gravity, o gravity ele confunde um pouquinho às vezes a gente aí, tá bom? Legal. Então, pessoal, tá feito, né? O que a gente tem que fazer agora aqui, né? O nosso linear layout, o que acontece? Ele está ficando muito colado aqui, né, nas extremidades. Então, a gente vai colocar algumas características para ele aqui também. Então, por exemplo, a gente quer ter um padding direito, né? Então, vou colocar aqui um padding right. Vou colocar de 16, é o que a gente está usando em cima. Acho que é, né? A gente vai precisar também de um padding left de 16, né? Perfeito. E vou colocar também um margin top, né? Um margin top. Vou colocar 16 também para a gente manter aí mais ou menos o padrão de distância. Tá? E aí, ficou aqui alinhado? Não, acho que dá para diminuir um pouquinho mais, né? Então, esse padding aqui, ó, vamos colocar 18. Acho que vai ficar melhor. Vamos colocar 18 aqui. Cadê? Colocar 18 aqui também. Como é que ficou? Aí, acho que agora está certinho, né? Beleza. Então, pessoal, olha só. A linha idade já está pronta, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os outros dois, né? A gente precisa também da altura e do peso. Então, o que acontece? Já está pronto, na verdade, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar esse linear layout, né? Ctrl C, embaixo dele, Ctrl V, embaixo dele, Ctrl V. E a gente vai só mudar o texto e o nome dos edit texts, né? Para que a gente possa ter aqui os 3 campos corretos. Então, já tem aqui a idade. Esse daqui, né? Não vai ser idade, vai ser quem? Vamos olhar aqui no nosso layout. Vai ser a altura em centímetro. Então, vamos colocar aqui a altura, né? Centímetro. E o próximo vai ser o peso atual em quilos. Cadê? Cadê aqui o nosso text view? Tá aqui. Peso atual, entre parênteses, em quilos. Perfeito. Vamos salvar aqui para a gente não perder. E os nossos edit texts, a gente vai mudar o nome. Então, por exemplo,
esse daqui é o txt, é o text idade, esse daqui, que é o altura, então a gente vai colocar aqui o nome dele, text altura. E esse daqui, que é o text peso. Vamos salvar. Prontinho. Então, olha aí. Vamos executar, né? E vamos ver como que vai aparecer para a gente no aparelho mesmo, né? Vamos lá. Prontinho, já terminou de compilar. Vamos ver aqui como que ficou. Então, necessidades calóricas. Olha aí, né? Tá ficando legal. A gente só vai tirar esse fundo verde agora, né? Porque ele ficou aqui feio aqui, né? Misturou aqui. Então, vamos pegar esse linear layout aqui. A gente não quer esse background, né? Vamos tirar ele daqui. Vamos salvar. E vamos executar de novo. Vamos ver como que ficou. Vamos lá. Prontinho. Vamos olhar novamente. Ah, agora sim, né? E aí, quando você clica aqui, você pode digitar. Aí, uma coisa que a gente precisa arrumar, né? Esse campo é só para digitação de números, então a gente vai mudar o teclado. E, lógico, o alinhamento dele a gente vai colocar aqui para o lado direito, tá bom? Para ficar mais legal aqui a posição do número. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui no idade, a gente vai colocar o text alignment dele, né? Olha, aqui no idade. Vamos pegar aqui onde está o texto. Cadê o edit text aqui? Vamos colocar aqui, né? Então, vamos chamar aqui o text alignment. A gente quer que ele fique lá no fim, né? Text end. É isso? Vamos verificar se é isso. Text end. Eu quero que o texto fique no fim do edit text, né? Vamos olhar se ficou certo. Vamos clicar. Então tá ali, né? Olha. Só que aí tá ficando muito colado, né? A gente não quer que fique tão colado assim. Então a gente vai fazer o que também? A gente vai colocar um padding do lado direito, né? Então vamos colocar aqui um padding right. Vamos colocar tipo 16 dp. Vamos ver se fica bom. Salvou. Vamos executar. Vamos ver como é que fica agora. Então vamos abrir aqui a telinha. Vamos clicar. Aí, eu acho que agora ficou bom, né? Acho que agora ficou bom. Então, é isso daí. Então, esses dois parâmetros a gente vai colocar, né? Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos colocar para esse Edit Text. Né? Pode ser qualquer lugar aqui. Opa, por que que ficou assim? Text Size. O que a gente copiou lá? Vou voltar aqui. O que a gente precisa? Aqui, na verdade, são esses dois aqui que a gente precisa, né? Copiei errado. Ctrl C é o padding right e o text alignment. Então, vamos pegar aqui. Ctrl V. E o edit text aqui, mesma coisa, Ctrl V. Né? E já vamos definir as entradas, né? Então, todos aqui, olha, a idade, a gente quer um número inteiro, né? Então, a idade. Então, a gente quer que o input format dele, né, o input type, seja o quê? Somente number. Não tem casa decimal, não tem nada disso. A altura é em centímetros, então também vai ser um número inteiro. Então, o input type dele aqui também vai ser, number. E o peso, né, a gente pode colocar um número decimal, né, pelo menos umas duas casas decimais. Então, aqui para o peso, esse aqui é a altura. Cadê? Esse aqui é o peso, Então, esse daqui, o input type dele vai ser number decimal, tá bom? Vamos salvar e vamos executar, vamos ver como que é o comportamento agora. Então, executou a aplicação, vamos abrir. Então, quando a gente clicar aqui dentro, ó, já aparece o teclado numérico. Por exemplo, idade, 45. Dá para colocar o ponto? Não dá. Posso colocar vírgula? Também não. Próximo, a altura, 178. Dá para colocar ponto? Não. Vírgula? Também não. Próximo, o peso. Tem 84,65. Beleza, então aqui a gente consegue colocar o ponto para poder informar também os números decimais, tá bom? Então tá aqui, tá feita a formatação
dos nossos edit texts, tá? O que mais que está faltando? A gente precisa colocar o botão, né? Então vamos colocar ele aqui. Então ele vai ficar onde? Pode ficar dentro desse linear layout mesmo? Não, né? Ele vai ficar fora aqui, né? Desse linear layout. Então esse daqui, vamos colocar aqui um button. Ele vai ter, por exemplo, a largura de 300 dp. Vamos colocar 300 dp aqui para ele, 300 dp. E vamos colocar aqui a largura, a altura, aliás, é wrap content. Vamos fechar ele aqui já. E vamos colocar um texto para ele, né? Vamos colocar um text calcular ncd. Pronto. Vamos salvar. Bom, esse linear layout ele está com a altura aqui de 300, né? Vamos deixar ele como wrap content. Prontinho. Vamos colocar também uma margem inferior, né? Então vamos colocar aqui uma margem bottom de 24. 24 dp tá bom, né? 24 dp, prontinho. Esse botão a gente quer que ele fique no centro, na horizontal. Então a gente vai usar aqui o layout gravity e vamos colocar ele no centro, na horizontal. Tranquilo. Bom, o que mais que a gente precisa fazer? A gente quer que ele tenha esse formato diferente aqui, né? Olha, então a gente precisa fazer ali para ele também um layout, né? Então vamos aqui no res, aqui no drawable, vamos criar aqui um new drawable resource file. Vou criar aqui, olha, um background chamado botão, tá? Eu vou usar esse botão várias vezes, então vou simplesmente chamar de botão, no meu caso aqui, blue, tá bom? Então vou dar um OK. E a gente vai trabalhar agora nesse carinha aqui. Então, como que a gente vai fazer ele aqui? Vamos criar aqui, né, um item. Esse item vai ter um shape. Esse shape vai ser... Opa, o shape dele vai ser retangular. Esse shape ele vai ter um preenchimento sólido. Vou colocar o blue light, tá? Então, Android Color. Vou chamar aqui o blue light, esse carinha aqui. O que mais que a gente vai querer para ele? Vou querer também uma borda, um stroke. Vou querer a cor branca para ele. Então vou colocar aqui Android white. Vou colocar um 4dp. Não, muito. 2dp. Vou deixar com 2 dps por enquanto. Aí se ficar feio a gente troca. E vou colocar também aqui os cantos arredondados, né? Então vou colocar aqui o radius, eu quero os 4 cantos, então já vou colocar o radius direto e vou colocar com 25 dp, tá bom? Então tá feita aqui a forma, né? Aqui a gente até poderia tirar o selector, tá, pessoal? Podia ficar aí o item também, já podia ficar shape direto, né? Mas eu vou deixar dessa forma aqui. Então voltando lá, então o nosso botão ele vai ter aqui o background botão blue. Perfeito, né? Vou dar um Ctrl S aqui. O que mais que a gente vai fazer? A cor do texto, né? Vamos colocar um white para ele também. Então, um text color. Vou chamar aqui o Android white, né? Podemos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vamos aumentar um pouquinho. Então, vamos colocar aqui um text size 18. Vamos colocar aqui 18 SP. E tá feito, né? Então, acho que o nosso botão aqui, ele já está com o seu tamanho aí, as suas configurações todas do jeito que a gente precisa, né? Bom, o que mais que a gente precisa aqui? A gente vai colocar esse texto aqui embaixo, né? Um text view, né? É só aqui uma ilustração, é só para a gente poder ocupar aqui um pouquinho esse espaço. Então, logo abaixo aqui do nosso button, a gente vai colocar aqui um text view, né? Vou colocar aqui que ele tem um match parent e um wrap content. A gente vai colocar para ele a gente vai colocar aqui para ele um margem top. Vou colocar de 32 dp, eu quero ele bem longe ali.
Vou colocar o layout Gravity para ele. Não precisa, né? Porque ele já vai estar com o Match Parent, então a gente não precisa colocar. Vou colocar a cor da fonte branca, então Text Color Android White. E vou colocar um text, né? Vamos colocar um text para ele, então vamos colocar assim, né? Ao continuar, você receberá informações para a sua saúde. Esse para a sua saúde, ele está em negrito, né? Então a gente pode fazer o seguinte: você receberá informações. Vou pegar esse text view aqui, Ctrl C, vou jogar ele aqui embaixo. Informações para a sua saúde, tá? Isso aqui são apenas componentes só para a gente ter algum conteúdo aqui, tá, pessoal? Vou tirar esse margem top para o texto ficar. Esse aqui não, né? Vou tirar o margem top aqui do text view de baixo para o texto ficar colado. Legal. E a gente vai colocar aqui um gravity para ele, né? Vamos colocar um gravity aqui no centro, na horizontal. Pode ser o text alignment também, tá, pessoal? Mas vou usar agora aqui para a gente variar um pouquinho. Vou usar aqui o gravity, que ele tem o mesmo efeito. Então vou chamar aqui o gravity e vou colocar center na horizontal. E esse daqui, além disso, a gente vai colocar também aqui um text style, né? Vou colocar bold para dar um destaque ali, tá bom? Bom, pessoal, esse é o nosso card aqui, né? Ele tá com a altura match parent. Eu vou colocar aqui wrap content para ele ficar só do tamanho mesmo, né, da aplicação, não precisa ser do tamanho da tela, né, da activity. E nesse para a sua saúde aqui eu vou colocar também um margem bottom, vou colocar aqui de 16 dp, que é a medida que a gente está usando aí para manter a proporcionalidade. Legal, vamos executar. Vamos ver como que ficou aqui a nossa tela. Então, já instalou. Necessidades calóricas, prontinho. Então tá aí, pessoal, né? Nossa aplicação, né? Nossa tela, onde a gente vai fazer aqui o lançamento dos dados, já está ok. Então, ó, a gente consegue usar aqui o rádio, né? Temos aqui os campos para fazer a digitação dos dados e o nosso botão para calcular. Então, é isso aí, pessoal. A nossa telinha está pronta. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, a próxima aula. Até mais.